Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Pai eterno e soberano Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, nós queremos nos colocarmos diante da Tua santa e bendita presença e queremos, ó Pai querido e santo, pedir para que o Senhor possa, Senhor, se fazer presente aqui nas nossas vidas. A Tua palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu. Então nós convidamos o Senhor, ó Pai, para se fazer presente aqui conosco e para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa tocar nos nossos corações, para que nós venhamos explanar a Tua palavra, Senhor, e que o Senhor apareça e não nós, né? Ou eu, ou o Mário, ou o Caio, ou outra pessoa que venha a falar aqui, que nós sejamos instrumentos teus, Senhor, para propagar as boas novas do teu evangelho. Nós estamos aqui, ó Senhor amado, para que o teu nome seja exaltado, glorificado, e para sermos edificados, né, Pai, que nós possamos estarmos edificando um ao outro aqui, pela explanação da tua palavra, pela leitura da tua palavra, e que o Senhor, ó Pai, possa fazer infinitamente mais do que nós pensamos e do que nós imaginamos, Senhor. Visita os irmãos que têm participado e aqueles que não têm tido a oportunidade, não é, de participar, que estão aí afeitos, né, Pai, a outras atividades, aos seus ministérios, que o Senhor possa tomar a mão dos nossos irmãos. Quero orar agora especificamente pelo James, ó Pai querido, o Senhor tem colocado teu servo no meu coração, então eu quero apresentá-lo diante de ti aqui nesta manhã também. Flui sobre ele o teu Santo Espírito, ó Pai querido, derrama sobre ele da tua graça, visita-o no seu trabalho, visita-o nas suas relações familiares, visita-o, ó Pai querido, em toda demanda que o teu servo possa estar tendo aí por esses dias. No nome do teu Filho Jesus, nós oramos e agradecemos agora, ó Pai. Amém e amém. Bom, então a palavra de Deus no livro de Abacuque, que nós passamos a ler agora, ele diz aqui, capítulo 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. A queixa de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Por que os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida? A resposta de Deus. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão, se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impiedosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia, que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta areia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivo de riso para eles. Riem em todas as fortalezas, porque amontoando terras as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados esses cujo Deus é a própria força. Abacuque se queixa de novo. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos? Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que, então, toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que trata as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com o anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então, ele se alegra e fica contente. Por isso, ele oferece sacrifícios à sua rede e queima incenso, à sua rede de arrastão. Pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Estarei
na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então aqui eu li o capítulo 2, que era para poder encerrar, né, o versículo 17, onde Abacuque ele diz o que ele estaria fazendo, mas era só para completar o pensamento, porque a partir do verso 2 tem uma nova resposta de Deus, né? Então o capítulo 1 a gente entrou no capítulo 2 ali, só para fechar esse pensamento de Abacuque, e aí o Senhor responde, então, a partir do verso 2, as demandas do profeta, né? Do profeta aí, Abacuque. Bom, eu queria colocar aqui, antes da gente entrar no texto em si, deixa eu só pôr um pouco mais de claridade aqui, porque está muito escuro. Antes de entrar no texto em si, que a Bíblia, queridos, ela é um livro muito rico. Ela não é só um livro de religião, né? A Bíblia ela é utilizada por muitas ciências, né? Porque ela é um livro que foi escrito aí, levou 1.200 anos para ser escrita, foi escrita por mais de 40 autores, e porque durante o período, né, em que ela começou a ser escrita, ela começou ali por Moisés, vamos dizer ali, né, o Pentateuco, 1.200 anos antes de Cristo, né? E foi escrito até o ano ali mais ou menos 90, né, com o livro de João, né, depois de Cristo, foi o último a ser escrito. Então é um período muito largo, né? E ela conseguiu chegar aos dias de hoje com muito pouca variação do texto, né? Então ele é um documento histórico, um dos mais importantes aí da humanidade, por conta disso, por conta da sua antiguidade e porque ela chegou aos nossos dias de hoje com muito pouca variação. Então, várias ciências usam a Bíblia, não necessariamente como um livro religioso, mas a arqueologia usa a Bíblia, os linguistas, né, usam a Bíblia. A, a gente vê que eles fazem citação dos usos, dos costumes da época, citam governantes, eles contam parte da história que você não acha em outro lugar. É claro que, do ponto de vista religioso, é claro que, do ponto de vista de Israel, de Deus de Israel, né? Eles como nação santa, como povo eleito, como, né? Enfim, mas eles citam ali os governos que estavam à época, né? Aquela região onde eles habitavam e as sucessivas quedas de impérios, né? Quem levantou, quem caiu, a data que foi, o que aconteceu na época. Então, é um livro importantíssimo, né? Utilizado aí na história da humanidade. Então, é um dos livros, é o livro mais traduzido no mundo, né? O mais vendido da história. E ele tem essa importância. Então, quando nós estudamos aqui o livro de Naum, quando nós estudamos aqui o livro de Miqueias, quando nós estudamos aqui o livro de Obadias, nós vemos, né, alguns impérios que existiram, que estavam aí postos, né, que você pode buscar por outras fontes na história, e está lá, aqueles impérios realmente existiram. E aqui eles falam, né, a palavra de Deus fala, os profetas falam, de como esses governos eles se relacionavam então ali com Israel. Então parece, né, que quando nós estamos lendo, às vezes que é uma coisa meio chata, né? Ele está criticando, está falando da idolatria, ele está falando ali a respeito da corrupção do governo, de como Deus se irou, e parece que é sempre a mesma coisa, né? Mas dentro do conteúdo do livro, dentro do texto, você vê que existem muitas particularidades, né? Que são utilizadas aí e que revelam a história da humanidade e que revelam como o ser humano tem se portado aí no decorrer da história. Então é bacana, né? Além de nós estudarmos a palavra de Deus como palavra de Deus, como revelação para nossas vidas, como direção para nossa postura e saber o que o Senhor tem para nós e o que ocorreu, né, com Israel lá atrás, é importante também esse lado mais histórico e geral da humanidade, e a gente ter esse olhar quando começar a ficar muito repetitivo, né, que a gente vai ter essa impressão, mas olha que são épocas diferentes, relacionadas a povos diferentes, para momentos históricos diferentes. Então, não é que Sofonias escreveu um dia, Abacuque escreveu na sequência, e aí veio Naum e já escreveu no outro dia ali. Então, a Bíblia levou muito tempo para ser escrito, e essa história ela é contada do ponto de vista dos homens de Deus, né, da relação de Israel com Deus,
e da relação de Israel, de Deus com a história da humanidade. E então é dessa forma que a gente deve também aí observar. E o livro de Abacuque, o nome Abacuque, né? No caso ele significa abraço, ou aquele que abraça. Ele foi escrito mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E nessa época ele foi escrito para o reino do sul, que no caso é Judá, né? E Israel, o reino do norte, já havia sido levado cativo já pela Síria, né? Já havia sido espalhado o povo pelo Império Assírio, e eles trouxeram outro povo para habitar ali em Israel, isso já havia acontecido. E nós vemos aqui que está se levantando um novo império no cenário mundial, e é o Império Babilônico. O Império Babilônico estava crescendo muito em força, já havia derrotado o Egito nessa época, e eles estavam tomando partes do território assírio. A invasão de Nínive ainda não havia acontecido aqui no tempo de Abacuque. Naum havia profetizado lá contra a Síria, né? E aquilo aqui em Abacuque ainda não havia acontecido. Haviam acontecido muitas coisas na história, mas esse ponto aqui eles ainda não haviam chegado. Estavam ali por chegar, né? O profeta contemporâneo de Abacuque, que ajuda a entender o livro de Abacuque, o contexto do livro, é o profeta Jeremias. Então, se nós estudarmos a carta ali, o livro de Jeremias, o livro de Sofanias, o livro de Ezequiel, são contemporâneos, então eles tratam de uma mesma época, né? Então vai nos ajudarmos a termos a compreensão aí com respeito do livro de Abacuque. O livro, eles são diálogos, né? Ele tem aí, o livro tem apenas 3 capítulos, né? E tem a conversação de Abacuque com Deus, o que é uma coisa diferente, né? Porque normalmente, qual é a definição de profeta? O profeta é um homem que Deus levanta para ser instrumento dele para falar com o povo. Aqui em Abacuque, nós vemos uma questão um pouco diferente, né? Porque Abacuque é um homem, uma pessoa, que se coloca diante de Deus e questiona Deus a respeito do porquê que Deus demora para agir. Então, acho que o Mário tinha. Foi o Mário, ou foi a Ruth, que trouxe um comentário de que algumas pessoas estavam questionando, né? Ah, se Deus é bom, por que que ele deixa que aconteça isso? Se Deus é bom, por que que ele permite que aconteça aquilo, né? Abacuque, ele vem nessa direção. Ele vem questionando a Deus a respeito disso também. Ele fala, Senhor, mas por que que eu estou vendo que o império aí está se levantando, que a Babilônia está se levantando, o Senhor está dizendo aí que nós seremos castigados e corrigidos pelo império babilônico, mas eles são piores do que nós, eles são piores do que Israel. Como é que o senhor vai levantar um povo ruim para corrigir um povo que não é tão ruim? E aí, então, o Abacuque ele vem nessa direção, e é isso que nós passaremos a ler aí dentro do contexto do livro, a esmiuçar, né, porque nós já fizemos essa leitura do primeiro capítulo. Então, o tema de Abacuque, ele passa por isso, ele fala, Senhor, como que o senhor usa, né, pessoas ímpias para corrigir um pessoal que não é tão ímpio, né? Por que que o senhor tarda a nos responder, né? E aí o senhor passa, então, a dar essa direção e essa explicação no livro de Abacuque. A linguagem do livro, ela é de lamento, né? O começo, o primeiro capítulo aqui, depois ela passa para um cântico ali, parece bastante com salmos, né? E esse é o estilo do livro aí. Bom, então quando Abacuque aqui ele coloca, Senhor, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que tolera essa opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Então, ele está vendo ali a situação do povo de Israel, e é importante citar que eles estavam debaixo do governo do rei Jeoaquim, né? Jeoaquim, e antes do governo de Joaquim, o pai dele, né, foi o rei Josias, que foi um bom rei. Então, o pai dele instituiu algumas mudanças ali, instituiu o culto a Deus, consertou alguma coisa, trouxe a palavra de Deus à tona novamente, porque estava largado, né, o culto a Deus. Então, ele fez uma reforma religiosa muito grande, muito importante, mas, infelizmente, depois do governo do pai, o filho, quando assumiu o governo, não manteve essa visão. Então a gente nota que é muito comum a gente ver que pais zelosos, que pais responsáveis, que governantes bons, infelizmente ele vem na sequência e o governante não é tão bom, né?
o próprio Salomão, né, quando nós estudamos ali, ele falava a respeito de Eclesiastes, né? Ele falava assim, pô, quem sabe se o rei que virá depois de mim, se ele será bom ou se ele será ruim, né? Então ele falava que no final das contas tudo era vaidade, tudo era neblina, tudo era passageiro, né? Porque você estuda bastante, você se esforça bastante, você se dedica, você faz uma boa obra, mas quem sabe quem vem depois de você se vai manter aquilo. E no caso aqui, dessa sucessão de governos de Judá, né, aconteceu isso. Então foi feita uma reforma religiosa, o povo já havia largado ali o culto ao Senhor e tal, já havia abandonado em grande maneira, fez-se uma reforma, o povo foi chamado à responsabilidade, mas depois veio um outro rei que não seguiu essa direção e o povo se corrompeu de novo, e muito rapidamente, né? Então, a Bíblia diz que sem saber a direção, o povo perece, né? Sem saber direção, o povo ele vai seguir após os seus próprios caminhos e ele não vai buscar aquilo que é o melhor para o povo geral, para a comunidade, né? Ele vai buscar o melhor que é para ele, né? Então, Abacuque, ele estava aqui comentando, né, conversando com Deus, ele estava reclamando a respeito disso. Ele falou: Senhor, até quando eu vou clamar? O Senhor parece que não está me ouvindo, né? O céu parece que é de bronze. O que está acontecendo? Ele estava ali na intercessão, né? Pelo povo, ele estava na intercessão pela situação em que o povo estava passando e Deus não estava respondendo, né? Deus estava mudo ali. E algumas vezes acontece isso na nossa vida, né? Nós oramos, nós buscamos, nós estamos num momento de angústia, nós estamos ali apreensivos e nós queremos uma resposta para ontem, mas o tempo de Deus não é necessariamente o nosso tempo e as formas de Deus agir nem sempre são das formas como nós gostaríamos que ele agisse, né? Então ele age no tempo dele, no tempo determinado, no tempo em que as coisas serão melhor resolvidas, né? Mas não necessariamente no nosso, né? E Abacuque, ele estava ali naquela situação, né? Diferente do salmista no Salmo 40, quando ele diz, né, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e atendeu o meu clamor, me tirou de um lago, de um charco, né, de lama. Aqui não. Ele não atendeu no tempo em que ele não estava com paciência, né? Abacuque não estava com essa paciência de esperar com paciência no Senhor. Ele estava aqui bravo, né? Buscando a Deus e querendo saber o porquê que ele não entrava com essa providência, por que ele não salvava, por que ele não mudava, por que ele não mudava a mente das pessoas, por que ele não transformava aquela situação, ao invés de ficar esperando, sabe-se o quê, né? E aí a resposta de Deus, né? Então Deus responde para ele. Me lembra um pouco ali o livro de Jó, né? Quando Jó ele está orando ali no final do capítulo, né? Ali pelo capítulo 42 e ele vai conversando com Deus e Deus vai respondendo, né? Deus aparece no redemoinho e vai respondendo a Jó, e o capítulo 42 de Jó, verso 5, chama muita atenção quando ele fala, né? Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, né? Depois de ter passado por todas essas experiências e ouvido a voz de Deus, porque até então ele oferecia sacrifícios, mas não tinha ouvido a voz de Deus, aí quando Deus passa a falar com ele, ele fala assim, hoje os meus olhos te veem, né? Então nós passamos por algumas situações da nossa vida que não são às vezes tão extremadas como foi o caso de Jó, né? Quase nunca, graças a Deus, é tão extremada, né? Mas somos provados na nossa fé ali e algumas situações nos aproximam de Deus, né? Algumas situações elas nos trazem a essa reflexão, nos trazem a esse lugar de consolo, de conforto. A gente perde um pouco o contato mundano, né? O contato aí com a força do nosso braço, porque às vezes a gente se vê numa situação de impotência tal que o que nos resta é confiar no Senhor, né? Então algumas situações nos levam para esse lugar, né? E aqui Deus responde então para Abacuque, né? Começa ali um diálogo, né? Uma conversação entre os dois. Ele diz: olhe entre as nações, olhem, né? Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis. Fazem das suas próprias leis, impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos, dos lobos ao anoitecer.
seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia, que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta a areia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as suas fortalezas, porque amontoado terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Então aqui ele está falando que o Deus dos caldeus é a sua própria força. O Deus dos babilônicos, caldeus e babilônicos aqui é a mesma coisa, tá, irmãos? Então, os babilônicos, eles estavam aí com um exército poderosíssimo, eles estavam derrotando a Síria em várias frentes, e a Síria já era considerada um império bastante poderoso. Eles já haviam derrotado o Egito ali, eles vinham subvertendo, né, o seu poder ali sobre os demais povos, e o Senhor está dizendo aqui para Abacuque, Abacuque, eu estou vendo aí o que está acontecendo em Israel, eu estou vendo aí o que está acontecendo no meio de vocês, e eu estou vendo as discórdias que você está falando, eu estou vendo que a lei está frouxa, né? Eu estou vendo que a justiça aí não está se manifestando, e que os ímpios, eles estão cercando os justos, e a justiça é torcida. Então isso estava acontecendo em Israel, e o Senhor diz que levantou uma nação que vai tomar aí Israel, né? Que no caso são os caldeus, os babilônicos. Essa é a resposta de Deus para Abacuque. Eu estou vendo sim, e eu estou trazendo juízo, porque eu já falei com vocês tantas e tantas vezes e vocês não me ouviram. Levantei vários profetas, eu tenho falado, Josias fez uma reforma e o negócio não durou. Levantou um outro rei aí que jogou tudo por terra. Então, fica sabendo aí, ô Abacuque, já que você queria ouvir a minha voz, né, já que você queria uma resposta, fica sabendo aí o que eu tô por fazer. Tem uma nação aí que está se despontando, tem uma nação que está se levantando, ela é muito cruel, ela é impiedosa, ela tá vindo aí muito forte na terra, os seus cavalos são terríveis, né? E eles não têm respeito por nada, e o Deus deles é fazer guerra, né? O negócio deles é dominar e dominar. Então Abacuque, ele escuta isso de Deus, né? E ele fala, epa, peraí, não era bem isso não era bem isso que eu queria ouvir, né? Não era bem isso que eu estava pensando, né? Eu esperava uma misericórdia, né? De repente ele esperava um meio termo ali, ele esperava que alguma coisa acontecesse, né? Que não fosse tão trágico, né? E aqui eu quero fazer um parênteses, né, a respeito das reformas de Josias, que foi um ótimo rei, foi, né, foi um dos melhores ali de Israel, mas que os filhos dele, no caso, o filho dele, né, o Joaquim aqui, ele não seguiu, né, pelo que o pai dele seguia, né? Ele não foi fiel ali na reforma que nem o pai dele que o pai dele fez e jogou por terra, né? Praticamente todo o sacrifício, né? Todo o esforço que o pai dele havia feito. E ali a gente vê Salomão, né? Quando ele fala a respeito da sucessão do reino, né? O filho dele também não foi, né? Feliz na sucessão do governo, porque eram até Salomão eram 12 tribos de Israel. Quando chegou Reoboão, ficou duas, né? Porque ele não teve habilidade política, ele não teve visão de governo e de reino para poder manter o governo unido. Aí veio Jeroboão, dividiu então ali o reino, né? 10 tribos foram para um lado, as tribos do norte, duas tribos ficaram no sul, e ali ele colocou então os altares nos lugares altos e colocou o bezerro de ouro para que Israel não precisasse ficar voltando para Jerusalém para ficar adorando a Deus. Então tudo isso nós já vimos em livros anteriores, é só uma recapitulação. E Abacuque, então, como ele era do reino de Judá, das duas tribos que ficaram ali, né? Ele estava falando então para Deus a respeito da corrupção do povo de Judá, dos governantes de Judá, de Jeoiaquim, né, de como que eles estavam agindo daquela forma, e eles estavam ali repetindo comportamentos que eram tão criticados, né? Estavam se apoderando do que não eram deles, estavam oprimindo a viúva, estavam oprimindo ali o órfão, estavam usando balanças enganosas, estavam desviando o povo do caminho, e ali ele reclama para Deus, né? E fala, poxa, Senhor, até quando o Senhor vai estar permitindo essa situação aí? E aí Deus diz qual é o tipo de juízo que vai ter.
E essa questão da decepção, né? Você vê que Eli, ele era um dos juízes de Israel, e quando Israel foi sucedido ali, né? Os filhos de Eli não andavam pelo caminho de Eli, e veio Samuel, né? E foi ungido rei, e ele não era do sangue de Eli, não era filho dele, né? Ele era alguém que foi levado lá e que foi criado aos pés de Eli, mas não era descendente direto, porque os filhos de Eli não respeitaram, né? Não cuidavam das coisas de Deus. Eles não queriam seguir o caminho do pai. E Samuel, quando teve filhos, né? Ele também teve esse problema, né? Ele falou assim, Senhor, ô Samuel, nós queremos um rei. Ele falou, como assim vocês querem um rei? Vocês estão me recusando aqui, eu estou trabalhando há tantos anos com vocês, eu estou aqui fazendo a vontade de Deus, e Samuel foi reclamar para Deus, e Deus disse para ele assim, Samuel, não é você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Mas quando eles foram falar com Samuel, eles usaram palavras duras e falaram assim, Samuel, os seus filhos não andam após você, você já está velho, e os seus filhos não têm o seu temor, o seu filho não tem o seu compromisso com Deus, eles não estão nem aí, para falar a verdade, né? Então, você vê como que o problema de família, ele interfere na relação espiritual até de uma nação, né? A gente estava vendo aí sobre Jacó, né? Sobre Rebeca, sobre Isaac, sobre Esaú, um problema de família ali, a predileção de um pai por um filho, o pai que não pegava no pé do filho ali porque ficava passando um pano para ele, o outro que era mais zeloso, mas não era o primogênito, e aí a mãe e o marido não conversavam, aí não tinha uma relação boa, né? Dentro de casa, e olha o problema que trouxe, né? No futuro, essas questões. E no nosso tempo não é diferente, né? Quem é que não tem problema dentro de casa, né? Quem é que não tem problema familiar? Quem é que não tem problema de não conseguir uma conversa aberta, uma conversa franca? Quem é que não tem o problema de não de se fazer entender, né? Parece que cada um puxa a corda para um lado, cada um puxa a sardinha para sua brasa, mas aquilo que é o certo, que é o problema principal, aquilo que tinha que ser pontuado, às vezes a gente não consegue pontuar, né? E quando pontua, né? Numa discussão diz que não tem vencedor, né? O bom é quando tem uma conversa e se busca um entendimento, porque na discussão, mesmo aquele que perdeu, ele não vai se sentir por satisfeito. Ele vai sair, vai bater a porta, não vai aceitar a perda ali, né? Não vai aceitar o argumento e vai deixar aquilo por aquilo mesmo. O bom é quando há uma conversa e um entendimento. E aí um cede aqui, um cede ali, mas caminham para a direção correta. Aí fala, olha, beleza, você está apontando a direção, eu também quero ir naquela direção, mas eu não consigo ir na sua velocidade. Ó, tá, beleza, a direção tá lá, eu concordo, eu também quero ir naquela direção, mas eu não consigo carregar todo esse peso que você está colocando sobre mim. Vamos dividir aqui? Vamos encontrar um meio termo? Mas às vezes, né, na nossa, na nossa ignorância, às vezes no exagero de querer estabelecer um ponto, a gente acaba perdendo tudo, né? Então, eu queria frisar esse ponto aqui, porque no governo de Josias foi isso, eles fizeram uma reforma espiritual e o povo não estava indo bem. Provavelmente ia passar largo essa questão de ser dominado por um povo estrangeiro. Mas veio outro que derrubou tudo. Ah, eu não sou igual ao meu pai. Ah, eu não sirvo Deus do meu pai. Ah, eu não tenho interesse nessas coisas. Aí sabe o que acontece? Tu é levado cativo. Tu é preso. Por quê? Porque você achou que era mais do que você era. Então, que nós possamos aqui, nós, né, termos esse entendimento de buscarmos a presença de Deus, mas buscarmos também dentro da nossa casa, né, uma melhor forma de tratar os assuntos espirituais, uma melhor forma de tratar os assuntos de tal forma que o inimigo não venha causar a divisão, de que o inimigo não venha causar o problema, de que o inimigo não venha causar aí a contenda, de que o inimigo não venha causar né, algo de pior, né? Não estou falando de ser conivente com o pecado, eu estou falando de ter habilidade, de orar a Deus, de entender até onde a gente pode ir, até onde a gente deve voltar, né? De deixar as coisas mais esclarecidas, de não ser tão salgado às vezes, mas, né? É uma, é uma situação que cada um de nós tem que tratar dentro da nossa própria vivência, né? Mas era só para deixar esse apontamento aí,
e entrar aqui no que Deus está falando. Então, na outra reclamação de Abacuque, né? Porque Abacuque fez uma reclamação. Ah, o senhor não está me ouvindo, não está vendo, está demorando. Aí Deus responde e fala: opa, 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 peraí, devagar com a dor aí, que o santo é de barro, peraí. E aí ele vem, né? Senhor, o senhor não é de eternidade a eternidade? O senhor não é desde a eternidade? O senhor, meu Deus, ó meu santo, nós morreremos, mas o senhor sabe de todas as coisas, o senhor está aí, né? O senhor puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina, mas o senhor é tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então o Senhor tolera os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Então aqui ele começa a levantar a bola de Deus, né, como se Deus precisasse, mas é uma forma de chegar, né, falar: ó oh, Senhor, tu és maravilhoso, tu és grandioso, tu és tremendo, tu és, né, tu és o supremo, mas tá fazendo merda aqui. Na verdade é isso que ele quer dizer. Ele falou: peraí, o que está acontecendo com o senhor aí? Que tem alguma coisa aí que o senhor, né? Não está muito bom. O que está acontecendo? Como é que o senhor vai botar um cara que é mais errado do que eu para me corrigir? Quantas vezes a gente usou esse argumento, né? Às vezes alguém vem trazer uma palavra para nós e a gente se reveste da capa de santidade, de estar com a Bíblia debaixo do braço, de ir na igreja, e aí reclama da exortação que alguém fez para nós ali, porque o cara bebe, ou porque o cara fuma, ou porque o cara não vai na igreja, ou porque o cara tá divorciado, porque o cara não sei o quê. Só que o que ele falou era uma verdade, querido, né? Foi um instrumento de Deus para falar na tua vida. Se tu tá errado, não importa o instrumento que Deus usou, né? Se tu tá errado, só aceita, né? Tem que Aí a gente reconhecer quer o erro. descredenciar o profeta, né? A gente quer descredenciar a pessoa que trouxe a mensagem. Quando, na verdade, o nosso foco deveria ser na mensagem e não em quem trouxe. Fala assim, o que ele falou faz sentido? O que ele falou tem conteúdo? O que ele falou tá certo? Tem uma razão? É uma resposta das orações que eu estava fazendo? Então, amigo, só aceita aí, engole o choro, né? Porque Deus usa quem É, quer, quando quer, pelas razões que só cabe a ele. Pode falar, o Mário. próprio Paulo falou. O próprio Paulo falou, deixa eu interromper um pouquinho você aqui, Fica à vontade. porque eu não faço o bem que quero, né? Mas o mal que não quero, esse faço. Miserável homem que sou, Miserável homem que sou, né? quem me livrará do corpo desta morte? Por essa morte. Ah, isso aí. Não faço, Barão. A gente tem que compreender. Eu penso assim, né, meu? A Bíblia fala uma coisa e a verdade está aqui. Não há melhoras previstas. Não há. Entendeu? Às vezes, crer no cristianismo é um conjunto de regras, né, que se deve respeitar para melhorar os indivíduos, né, e elevar o nível moral das famílias e da sociedade em geral. Então, a gente tem que ouvir os ensinamentos de Cristo e as coisas melhorarão, né, se ouvirmos o que ele diz. Infelizmente, o homem, né, por si mesmo, é incapaz de aplicar esses preceitos. Ele faz o que bem entende e acaba se dando mal. Isso que Paulo falou. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas a verdade é o seguinte, é necessário renunciar, irmão. É necessário renunciar. Ter a intenção de melhorar pelos próprios esforços, entendeu? E nós precisamos, precisamos. O Senhor Jesus falou que nós devemos nos submeter à autoridade, seja ela qual for, custe o que custar. Porque toda autoridade é construída por Deus, não adianta você querer lutar contra. É claro que nós temos que, não devemos conformar com este mundo, né? Mas mudá-lo. Mas é com paciência na direção do Senhor. Aqui, eu tenho um livro aqui que fala assim, quem sabe essa afirmação me parece muito pessimista e exagerada, entretanto é o que a Bíblia diz. Aquele que dá ouvidos a ela encontra o caminho da libertação. A Bíblia declara que todo homem, por natureza, peca.
Deus não suporta nem melhora essa natureza de pecado, mas a condena, como afirma o apóstolo Paulo. Deus condenou o pecado na carne. Condenou o pecado na carne. Quando o Senhor Jesus tomou o nosso lugar sob o juízo divino da cruz do Calvário, foi tratado como nossa natureza perdida merecia, mas ele não triunfou sobre a morte. Sim. E como consequência da sua morte, a ressurreição. Cristo comunica uma nova vida aos que o aceitam. Essa nova vida, com a ajuda do Espírito Santo, podemos fazer o que agrada a Deus. E, ao mesmo tempo, tratar como morta nossa natureza caída, que em outro tempo nos governava. Essa é a vitória da fé. Então, amado, vamos suportar. Não vamos fugir. Vamos enfrentar a situação, seja ela qual for. Com fé em Jesus Cristo e que Ele pode nos dar a vitória. E Ele dá. Porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra fala isso, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aconteça o que acontecer, varão. Suporte, seja firme, entendeu? Seja ligado na videira. E você vai ser o vencedor. Não adianta correr não, varão. Porque a chuva cai em todo lugar, o sol nasce para todos. Agora cada um tem que fazer a sua parte. Né? Nós não podemos arredar o pé, não. E o que Abacuque fala aqui, ele fala aquilo que o Jurandir falou no início. Né? Se Deus fosse bom, não permitia isso, aquilo, aquilo outro. Não, ele permite. Ele permite que é para ver, para você sentir, para você perceber que existe um Deus que está acima de tudo e que tudo pode. Para que ele quiser mudar a situação, ele muda. Ele muda a situação de um só, como muda a situação de uma nação. Eu sei disso. Já vi tantas coisas. Você lembra do caso da Record? Né? Que Deus permitiu que o governo tomasse o dinheiro de todo mundo aqui no Brasil? Aquele, como é que é o nome dele? Da Igreja Universal? Governante? Não. O da Igreja Universal, que comprou a Record? O Edir Macedo? O Edir Macedo. Isso, de Macedo. Ele tinha a última prestação para pagar da Record e não tinha, ele não conseguiu levantar o dinheiro suficiente. E disse que o outro lá falou para ele que ele ia perder, que não tinha jeito, que não ia ter perdão, que ele já tinha pago duas, mas a terceira ele não ia conseguir pagar e ele ia perder. Ele estava no contrato. E o que ele falou para ele? Falou, olha, o Deus que eu sirvo é maior do que essa dívida aí. E ele há de dar um jeito. Eu creio. E aconteceu. O Collor de Mello entrou e entrou aquele plano lá que tomou o dinheiro de todo mundo, cara. Deixou todo mundo com 50 conto no bolso. Aí não teve como pagar, né, meu? Aí eles foram obrigados a aceitar, porque foi um decreto presidencial. Entendeu? Aí pronto. Foi Deus, foi intervenção divina, cara. Aí o povo reclamou. Mas como é que faz o negócio? Mas aí tá, pai. É Deus no controle. Toda autoridade é construída por Deus. Então, amados, nós temos que reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. Se hoje fulano é governante, foi porque Deus permitiu. Se ele vai ser de novo ou não, é porque Deus permite ou não. Cada um faça a sua parte. Você está aqui, nessa terra, e quando você estiver aqui, você vai ter que comer o pão dela, vai viver do suor do teu rosto. Comerás do pó da terra e ao tornarás. Nós temos esse poder de chegar aí. Não, tem que colocar na mão de Deus. Amém, varão? Então, aqui no versículo 14, né? No versículo 13, né? Tu és tão puro de olhos e não podes suportar o mal, nem tolerarás a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Então, claro que ele está falando de Israel, que Israel, embora fosse ímpio, embora tivesse afastado ali do que Deus tinha orientado, ainda era mais puro do que os caldeus, né? Que estavam confiados no seu próprio poder, que tinha deuses estranhos e que um dia foram aliados de Israel, mas agora eles se voltaram contra o povo de Israel, por isso que ele fala de traidores, né? Esses
um dia estavam aliançados com nós e agora não estão mais, né? E aí ele diz assim: por que que o Senhor trata as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam e que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Aqui é um parênteses, né, no caso, porque o que ele quer dizer é o seguinte: eles são governados por deuses que não são deuses, estão aí famintos por poder, estão subjugando toda a terra, mas o Senhor disse que eles vão vir aqui para fazer juízo para nós, mas nós somos mais santos do que eles, e o Senhor é o nosso rei, o Senhor é o nosso Senhor, nós não estamos largados como se não tivessem quem nos governe, né? Aí ele já não está falando do rei Joaquim, né? Que era corrupto, ele está falando do próprio Deus, né? Falou: Senhor, por que o Senhor nos deixa como se nós fôssemos peixes? O Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o de eternidade a eternidade, o Senhor foi quem nos levantou e quem nos trouxe até aqui. Então nós não somos que nem animais selvagens que não têm governo, nós não somos que nem peixes que estão aí, que não têm um governo. Por que o Senhor está nos tratando como se nós fôssemos isso, né? Então ele está argumentando nesse sentido, né? Por que nós vamos ser aí levados de arrastão aí por esse inimigo, né? E continua, né? Então, ele se alegra, fica contente, por isso ele oferece sacrifícios à sua rede e queima incenso. Aí ele está falando: Senhor, ele vai nos levar, o Senhor é o Deus de toda a terra, mas eles servem alguns ídolos estranhos lá, servem a deuses estranhos, queimam incenso para eles e vão nos levar cativos, né? Vão nos levar de arrastão, vão dar glória para o Deus deles, como se o Deus deles tivesse dado a vitória, e nós estamos aqui sem governo, porque o nosso Deus não tá agindo no caso. Então, Abacuque, né, ele está argumentando, né, é a nossa oração muitas vezes, né, ele está fazendo a oração que muitas vezes nós fazemos quando vem alguma coisa sobre nós. Aí ele fala, né, que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida, mas eles estão fazendo isso esvaziando o quê? A rede dos outros, oprimindo os outros, pegando o que não é deles, né? Será que é possível que eles continuem a matar os povos sem dó nem piedade? Estarei na minha torre de vigília, Senhor, e ficarei na fortaleza, e vigiarei para ver o que o Senhor fará, o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Então, aqui o verso 2, você vê que o capítulo 2 poderia começar um pouco mais baixo, né? Ele poderia começar ali onde é o verso 2, que é onde está a resposta de Deus. Então, Abacuque, o capítulo 1, na oração e na intercessão dele, ele vai como se fosse ali até o verso 18, né, do capítulo 1, né? Não tem verso 18 no capítulo 1, mas eu É penso 17. mas eu penso É. que poderia haver, porque ele vai até embaixo, né, no Vai argumento até o dele. 2 aqui. E depois que vem a resposta de Deus, né? Então, mas enfim, estarei na minha torre de vigília, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Então ele vai estar ali, querido, na torre de vigília, ele vai estar na intercessão, ele vai estar na oração, ele vai estar ali tentando convencer a Deus para mudar esse juízo. Ele já botou alguns argumentos aqui que para ele são argumentos importantes. Senhor, o Senhor quer nos corrigir, mas esses daí são piores do que nós. Senhor, o Senhor quer nos corrigir, mas esses daí, né, eles servem a outro Deus lá, e ele vai dar glória para aquele Deus, mas é só o Senhor que é de eternidade a eternidade. Não tem um jeito de nos corrigir, mas sem usar esse povo, não tem um jeito de nos corrigir, mas de usar de uma outra forma. Então, o capítulo 2 de Abacuque encerra com essa oração dele, com ele contrapondo o que Deus havia dito. E quando nós entrarmos no capítulo 2 propriamente, o capítulo 1 encerra nisso, e quando nós entrarmos no capítulo 2, nós vamos ver a nova resposta de Deus. O que Deus vai argumentar com respeito a Abacuque nessa discussão filosófica aí, né, entre o profeta e entre Deus. E que não é tão filosófica só porque ele ia sofrer na pele, né? Eu tô aqui junto com essa população. Então, eu tô vendo que vem um exército inimigo lá, eu vou conversar com Deus. Então, enquanto Judá provavelmente se preparava ali, preparava suas fronteiras, preparava seus muros, preparava sua defesa, né? Mesmo sabendo que não teria como, né, aguentar o que viria, mas estava ali fugindo, se preparando para ir embora, ou tomando algumas atitudes para poder suportar aquilo que viria. Abacuque está falando assim: não, eu vou me colocar aqui na minha torre de vigília e vou buscar Deus para ver o que Deus vai me dizer. Eu não tô confortável com isso, né? Eu não estou feliz com isso. Eu vou ver aqui que outra solução nós podemos alcançar.
E é engraçado, porque o livro de Abacuque, ele não nos fala sobre a origem do profeta. Não fala se ele era levita, não fala se ele, de que tribo que ele era. Provavelmente ele era da tribo ali de Judá mesmo, né? Ou da tribo de Benjamim ali. Mas não diz qual que era a ascendência dele, se ele tinha uma ascendência nobre, se ele era agricultor, se ele era vendedor, não fala nada a respeito dele, né? Então a gente fica na curiosidade, né? Mas ele era um homem corajoso, isso a gente pode dizer, né? E ele era um homem espiritual, porque ele tinha intimidade com Deus. Disso a gente tem certeza, né? Isso não há engano. Né? Dá para Né? perceber. Pela forma que ele se colocava aqui, E era e intercessor, aí hein? intercessor de mão cheia, na verdade, né? E corajoso, né? Porque ele ia para peleja e, né? Não tinha medo mesmo, não. Aí eu não sei se a Ruth quer fazer algum comentário, se o Caio, eu encerro a minha participação por aqui e deixo com você aí, Mário, os argumentos finais aí, né? Porque o capítulo 1 termina de uma forma meio que abrupta, né? Então a gente vai ver a resposta de Deus a seguir das cenas dos próximos capítulos. Né? Pelo que eu estou vendo aqui, ele continua aqui no 2, no 3 e não para por aí. Esse capítulo aqui, eu acho que o escritor aqui devia ter aumentado aqui, ó, os versículos do capítulo 1. Mas amém. A gente prossegue amanhã. Obrigado por vocês dois estarem aí e trazer o melhor. Eu fico feliz com Deus é isso. quem domina tudo, é Ele que está no controle de todas as coisas. Amém. Meus queridos irmãos, eu vou orar então, para a gente encerrar esse devocional de hoje. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez eu entro em Tua presença, Pai, para te agradecer, Senhor, na oração, por esse dia maravilhoso, Senhor, por tudo que o Senhor nos repassou hoje, através do nosso irmão, pastor Jurandir, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida desse servo, Senhor, que se dedica, Pai, que sempre estudou bastante, Senhor, que sempre se dedicou na Tua palavra, Senhor, sempre foi um companheiro, um servo obediente, Pai. Eu abençoo a vida dele, Pai, abençoo a vida da Ruth, do Caio, do Fábio, da Dona Marineide, de Tamires, e todos aqueles que participam diariamente desse devocional, Senhor. Tenho carinho, eu tenho o prazer de ouvir, de estar aprendendo, de poder também colaborar com ele. Continua, Senhor, nos abençoando, continua nos dando força, nos dando entusiasmo para prosseguirmos nesta pegada, Senhor. E nós sabemos, ó Pai, que não é fácil. Nós sabemos que muitas pessoas estão revoltadas, muitas pessoas também sofrem, porque, Senhor, está na Tua palavra, Senhor. O inimigo, Senhor, não quer que nós estejamos aqui, mas nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos pagando o preço, Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que sem Ti nada somos, nada temos e nada podemos. Continua, Senhor, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, Senhor. Abençoa a família de cada um, Senhor. Abençoa os filhos, parentes, amigos, todos aqueles que estão em nossa volta, Senhor. Sejam impactados pela Tua palavra, Senhor. Abençoa, Pai. Abençoa mais e mais. Eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.